Primeiro um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou pesquisador aqui na Tempest e também faço doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e também na ETS, que é uma universidade aqui no Quebec, no Canadá. E vou falar um pouquinho hoje sobre Deep Learning, aplicações e riscos, né? E basicamente a minha ideia hoje é tentar fugir um pouco do senso comum. Então, muitas vezes, quando você pensa em Deep Learning, você pensa automaticamente em aplicações de processamento de imagem, de reconhecimento facial, de classificação de imagem. E eu queria mostrar um outro lado da história. Queria mostrar algumas aplicações de Deep Learning em redes de comunicação. Por exemplo, sistemas de detecção de intrução, que são muito usados em cibersegurança, e classificadores de modulação. E queria também fechar um pouco falando um pouquinho mais sobre riscos de ataques adversariais, né? Porque é importante a gente saber que ao usar Deep Learning, a gente também está introduzindo uma série de riscos e problemas, né? Então vamos lá. Primeiramente, para dar um contexto geral sobre Deep Learning, então fazer uma distinção aqui entre alguns conceitos. Então, a programação tradicional, que todo mundo está acostumado, basicamente é um conjunto de regras, um conjunto de operações, né? Então, você vai ter lá, por exemplo, um conjunto de condições que vão sendo verificadas e você vai executando ações no programa de computador, né? De acordo com essa a sequência de condições. Em Machine Learning, na verdade, você tem outro paradigma. Então, você não vai ter de maneira explícita um programa de computador. Você vai utilizar um algoritmo e vai utilizar dados, informações passadas, que você vai fornecer como insumo a esse algoritmo, e esse algoritmo vai aprender com isso. Então, ele vai aprender o que fazer a partir daqueles dados passados, certo? E uma distinção aqui interessante fazer também é entre Deep Learning, Machine Learning, a inteligência artificial, como é que essas coisas se relacionam. Pronto. Inteligência artificial é um conceito mais amplo, é um guarda-chuva aí para tudo que é técnica que mimica o comportamento humano. E dentro dela, a gente tem aí Machine Learning. Machine Learning, basicamente, são esses algoritmos que têm essa capacidade de aprender com exemplos passados, certo? E a gente tem uma série de algoritmos aí. Então, a gente tem árvores de decisões, tem redes neurais, SVM, então uma quantidade enorme de algoritmos, dentre eles, redes neurais, certo? Então, a gente já vem aqui para essa outra caixa aqui, que já é um subconjunto de Machine Learning, que são redes neurais. E redes neurais podem pode se estruturar através de várias camadas. Quando a gente tem uma grande quantidade de camadas, a gente começa a ter o que se chama de Deep Learning. Então, Deep Learning e Machine Learning, na verdade, não são coisas distintas. Pelo contrário, Deep Learning é um subconjunto de Machine Learning. É basicamente aquele algoritmo Machine Learning que é chamado de rede neural quando a gente tem uma quantidade grande de camadas, tá? E para dar aqui uma ilustração, a gente tem aqui nessa figurinha aqui debaixo da esquerda uma estrutura de exemplo aqui de uma rede neural. Então, cada bolinha dessa representa um neurônio da rede neural e a gente tem aqui como entradas um conjunto de informações. E cada coluna dessa vão ser as camadas da rede neural. Então, imagine que a gente tem uma aplicação que é para a gente avaliar qual é a probabilidade de um cliente, de um banco, pagar determinado empréstimo. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, como informações de entrada, qual que é o sexo desse cliente, qual que é a faixa etária, qual que é a faixa salarial, qual que é a região do país que ele mora. Isso aqui são as informações que vão servir de entradas, certo? E aí, em cada bolinha dessa, que são os neurônios, a gente vai ter uma estrutura feita essa de cima. Então, essa aqui de cima, a gente está abrindo aqui a bolinha, certo? E aí, isso aqui é um neurônio que, na prática, está fazendo essa conta que está aqui do lado. Que pode assustar um pouco, mas também não é nada demais, não. É o quê? Um conjunto de multiplicações aí, você vai passar depois aqui por uma funçãozinha não linear, pode ser, por exemplo, alguma dessas aqui do lado direito. Mas o que importa aqui é a ideia que a gente vai ter aqui esse conjunto de entradas, vai obter essa saída, e a saída desse neurônio, essa bolinha, vai servir de entrada para o seguinte, e aí nesse seguinte a gente já vai fazer uma nova conta, que a saída desse vai para o seguinte, e assim por diante. E o objetivo do treinamento de uma rede neural é justamente a gente descobrir quem são esses Ws, quem são os valores desses pesos, para que a saída seja aquilo que a gente espera. E a gente vai treinar fornecendo informações passadas. Então, por exemplo, nessa situação do banco, a gente vai fornecer aí um conjunto de informações passadas sobre os clientes de um banco que já pediram empréstimo e o resultado, se eles pagaram ou não pagaram esse empréstimo. E aí, com isso, a gente vai ajustando esses valores de peso. Por quê? Porque a gente vai inicializá-los com valores aleatórios, por exemplo, vai fornecer aqui uma entrada. Então, por exemplo,
se é o sexo, a idade, faixa salarial, e aí vai colocar isso aqui, vai fazer essa continha e vai ver o resultado. E vai ver se esse resultado aqui de probabilidade de pagar ou não pagar corresponde ao resultado verdadeiro, se a pessoa de fato pagou ou não. Se tiver satisfatório, ótimo, mas se a gente tiver um erro, aí a gente vai fazer o quê? Vai ajustar esses pesos, vai ajustar esses valores das multiplicações e vai botar de novo aqui a entrada. E aí vem a resposta. E ver se está certo ou se está errado, ver se está lá com um erro aceitável ou não. Se não tiver, ajusta de novo os pesos. E vai ficar sempre nesse processo iterativo até que esse erro aqui esteja pequenininho. Então, esse é um processo de uma rede neural, tá? E aí, visto isso, para que isso serve? A gente pode criar um classificador de imagens, por exemplo. A gente pode criar aqui um classificador para classificar entre imagens de gato, cachorro e passarinho. Mas a gente também pode fazer algumas outras coisas, como, por exemplo, sistemas de detecção de intrusão, que podem estar aqui, por exemplo, na camada 3 e na camada 2 do modelo OSI. Então, esse modelo OSI aqui é um modelo onde a gente organiza aqui a estrutura de rede em várias camadas, e a gente tem aqui, por exemplo, na camada 3, pacotes IP, certo? E a gente pode ter também aqui na camada física uma aplicação de classificação de modulação, que é o sinal realmente, a onda eletromagnética da comunicação sem fio, do Wi-Fi, do roteador, da rede celular, por exemplo. Tá? Quando a gente pensa aqui em sistemas de detecção de intrusão, nós desenvolvemos aqui, acho que ano passado, ou retrasado, um sistema de detecção de intrusão para sistemas de cyberfísico. O que são sistemas de cyberfísico? Basicamente, são aqueles sistemas que integram computação a processos físicos para controlar coisas, certo? Então, imagine que a gente tem uma fábrica, por exemplo, ou no nosso caso, a gente fez aqui um experimento com dados de uma planta de tratamento de água. A gente tem aí um conjunto de sensores que fazem suas leituras e a gente tem aí também atuadores para executar ações. Isso tudo está conectado através de computação e comunicação também para realizar o controle, certo? E a gente utilizou, por exemplo, leituras desses sensores, dessa planta de tratamento de água, e também dados de redes, pacotes de redes, fluxos de rede, para poder saber se aquela informação que estava nos sensores correspondia a uma informação legítima, benigna, ou se ela estava sendo alvo, por exemplo, de um cyberataque, se havia ali alguma informação intrusa. E como é que a gente fez isso? A gente usou um framework de Deep Learning chamado Generative Adversarial Network, né? Uma GAN. Basicamente, essa GAN é uma estrutura composta por duas redes neurais. Então, a gente tem aqui um gerador e a gente tem aqui um discriminador. E essas redes neurais, elas são treinadas simultaneamente de maneira competitiva, de modo que o gerador ele vai aprender a criar informações que sejam semelhantes àquelas que a gente fornece para ele. Então, se a gente fornece para ele, por exemplo, um conjunto de imagens de gatos, o gerador vai aprender a produzir imagens de gatos. O pessoal comentou aí, acho que na apresentação do Gabriel, sobre a criação de imagens de rostos de pessoas que não existem. Isso aqui serve para isso, dentre outras coisas. Por sua vez, o discriminador ele vai servir para distinguir entre essa imagem que é gerada pelo gerador e as imagens verdadeiras, as imagens reais. Tá? E a gente usou isso, só que ao invés de utilizar imagens, a gente forneceu leituras de sensores. A gente forneceu pacotes de rede. Para quê? Para que o gerador aprendesse a produzir pacotes de redes de leituras de sensores normais, benignos, e o discriminador aprendesse a distinguir entre essa situação normal, legítima, benigna, e a anomalia, que representa cyberataques. Certo? E aí, com isso, a gente teve aqui realizou uma série de experimentos, fazendo um treinamento dessas redes neurais na cloud, mas depois disponibilizando os modelos treinados numa camada mais próxima dos dispositivos dessa planta de tratamento de água, né? Então, a gente teria aqui uma estrutura mais próxima. Para quê? Para que a detecção ocorresse de maneira mais rápida, certo? E a gente conseguiu aqui alguns resultados interessantes. Então, a gente teve aí resultados de detecção que foram bem superiores a outros trabalhos, a trabalhos relacionados, e mais que isso, a gente conseguiu reduzir e muito o tempo de detecção dessas intrusões, que é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração.
Porque aplicações diferentes, elas podem ter requisitos diferentes, tanto de taxa de detecção, de acurácia, de precisão, de recall, podem ter requisitos diferentes de taxas de falsos positivos, de falsos negativos, mas elas também podem ter requisitos diferentes do tempo de detecção. Porque, por exemplo, é importante em muitos casos, em situações críticas, por exemplo, a gente conseguir não só detectar determinada situação anômala, uma intrusão, um cyberataque, mas fazer isto com tempo hábil para poder interromper esse ataque, para proteger, para conseguir mitigá-lo, certo? E nesse mesmo contexto de um requisito temporal forte, a gente fez um trabalho parecido com veículos. Então, nós temos aqui também proposto um sistema de detecção e, neste caso, de prevenção também de intrusão em redes CAN automotivas. Rede CAN é basicamente o protocolo mais utilizado nos veículos hoje, embora seja antigo. Então, CAN significa Control Area Network, que é um protocolo desenvolvido pela Bosch na década de 80. E note que na década de 80, quando esse protocolo foi desenvolvido, os carros não eram conectados. A gente não tinha Bluetooth no carro, não tinha Wi-Fi, não tinha rede celular, não tinha nada disso. E hoje em dia a gente tem. Só que, por naquela época não ter, CAN, originalmente, ele não tem nenhum mecanismo de segurança inerente a ele. E a partir daí a gente começa a ter a necessidade de proteger CAN, de criar alguns mecanismos que garantam essa segurança. Sendo que, no ambiente automotivo, existe uma preocupação muito grande com o custo. E soluções, por exemplo, de criptografia, de autenticação, acabam tendo um custo mais elevado, porque elas precisam ter uma capacidade computacional mais alta. Isso acaba não sendo interessante para os montadores. E com base nisso, a gente desenvolveu também esse sistema de detecção e prevenção, né? Então, a gente basicamente utilizou como informação, como insumo para o nosso algoritmo de detecção, o conteúdo desses frames CAN. Então, basicamente, o payload, que poderia conter informação da leitura de um sensor, por exemplo, o sensor que mede o RPM do veículo, que mede a temperatura do óleo do motor do veículo, por exemplo. E usou como algoritmo de detecção Isolation Force, que é um algoritmo que, na mesma estrutura anterior, lá da GAN, a gente forneceu para esse Isolation Force um conjunto de dados normais, para que ele aprendesse qual é o comportamento normal desse tráfego de informação do veículo e conseguisse detectar situações estranhas, situações de anomalia que representam cyberataques, intrusões ou até mesmo um mau funcionamento de determinado dispositivo do carro. Então, o CAN, ele é um protocolo broadcast baseado aqui num barramento, né? Então a gente tem esse barramento, e nesse barramento a gente tem várias ECUs, que são unidades eletrônicas de controle. Basicamente, são os computadorzinhos que estão dentro do veículo. Eles estão conectados aqui, certo? E todo mundo está conectado ao mesmo barramento. De modo que, por esse protocolo, esse broadcast, quando alguém manda uma mensagem, todo mundo recebe essa mensagem e avalia se quer usar essa mensagem para alguma coisa ou não, certo? Então, a nossa estrutura aqui que é proposta é o quê? E a gente se conectar aqui ao barramento, tanto quanto qualquer outro nó faz isso. E a gente tem aqui um CAN transceiver, que é um chipzinho que vai converter aqui a tensão, a diferença potencial entre os dois fios aqui do barramento CAN em bits, em uns e zeros. A gente tem aqui também um CAN controller, que basicamente vai ser um chipzinho que vai converter esse uns e zeros em uma informação interpretável. Então, vai construir frames com isso e vai dizer aqui quais uns e zeros correspondem ao quê. Quais uns e zeros, por exemplo, correspondem aqui a um payload que contém a leitura de um sensor, que contém a temperatura do óleo do motor do veículo, certo? E a gente tem aqui também um agente de detecção, que é onde a gente implementa o algoritmo de detecção, no nosso caso, o Isolation Force. E no nosso experimento, a gente seguiu essa estruturazinha aqui do lado direito, né? A gente tem dois dispositivos desses, que é o New Wi-Fi 2, que são dispositivos que funcionam exatamente para testar veículos, para os montadores utilizam eles, e a gente usou esses dois dispositivos como nós, CAN, como, basicamente como ECUs. E tivemos aqui esses dois chipzinhos como transceiver controller, e utilizamos uma plataformazinha de baixo custo, uma Raspberry Pi, para fazer a detecção. E note que a gente tem aí o quê? Um custozinho pequeno para a montadora que quiser implementar, porque o Raspberry Pi é barato. E aí, com isso, a gente teve aqui resultados de detecção bem interessantes. Por quê? Porque a gente tem aqui taxas de acurácia, precisão, recall, FM score,
A precisão, o recall, eles basicamente, cada um deles representam o quão bem uma ferramenta funciona em relação ao falso positivo e a falso negativo. Quando a gente pensa no F1 score, é como se ele estivesse fazendo aí uma média dos dois. Então, esse valor aqui de F1, ele representa o quão bem determinada técnica funciona simultaneamente para ter poucos falsos positivos e também poucos falsos negativos, né? Então, se a gente olha para isso aqui, a gente tem uma taxa aqui bem interessante, em torno de 97% para ataques de fuzzing, né? Que são ataques onde o payload do frame CAN assume um valor aleatório. E a gente tem aqui também 97 para um ataque de spoofing e 99 para outro ataque de spoofing. Ataque de spoofing é quando a gente usa o mesmo ID da mensagem, que a informação do RPM, por exemplo, mas a gente está adulterando o valor do payload, a leitura do sensor de RPM, por exemplo. E note que isso aqui está inferior a outras propostas que já existem, outras ferramentas, mas não tão inferior assim. Por outro lado, quando a gente olha aqui o nosso tempo de detecção, a gente faz a detecção com plataforma de baixo custo, que é um Raspberry Pi, em menos de 80 microsegundos, enquanto que as outras têm aqui um tempo bem superior. E para que isso? Por que eu preciso fazer detecção abaixo de 80 microsegundos? Porque não basta detectar. A gente tem que impedir uma consequência negativa desse ataque. Essa figurinha aqui de cima mostra aqui um frame numa leitura de um osciloscópio, né? Então, a gente tem aqui esses níveis aqui de diferença potencial, que basicamente significam aqui a informação que está sendo transmitida, né? E aqui representa o começo do frame e aqui o final, tá? Só que, se a gente detecta que esse frame está carregando uma informação maliciosa, e essa informação aqui, ela o frame ele termina a sua transmissão, as ECUs pegam e fazem uma coisa, não adiantou detectar. Ok, vamos saber lá que aconteceu uma situação estranha, mas a gente não conseguiu impedir essa ação. Agora, o que é importante é a gente detectar. Então, aqui a gente recebe o payload, que é o que a gente usa de insumo para o nosso algoritmo de detecção, e a gente consegue, se a gente conseguir fazer essa detecção aqui com esse nosso tempo de 80 microsegundos, a gente consegue não só detectar, mas forçar um erro. Então, a gente força aqui a transmissão de 6 bits 0, que pelo protocolo CAN, isso triga uma situação de erro, e todos os nós que estão conectados a esse ferramenta vão descartar o frame. Então, a gente conseguiu não só detectar, como gerar uma situação de erro que obrigasse que todo mundo jogasse esse frame fora. Então, a gente conseguiu, de fato, proteger o veículo contra esse ataque. Mais uma vez, a importância desse tempo curto de detecção, né? E para fechar aqui as aplicações, a gente tem uma aplicação de classificação de modulação. Quando a gente pensa em comunicação sem fio, acho que a maior parte das pessoas sabem que essa comunicação tem que ser organizada. Para quê? Para que um sinal não interfira com o outro. Então, você tem aí os protocolos, você tem aí as faixas de frequência que ditam como os celulares têm que operar, como a rádio amadora tem que operar para ninguém sair derrubando o avião por aí, como a comunicação do avião tem que operar, certo? E, além disso, a gente tem o que se chama de moduladores e demoduladores. Um sinal para ser transmitido, uma onda eletromagnética para ser transmitida, que é, por exemplo, o sinal entre o seu roteador de Wi-Fi e o seu notebook e o seu celular, o sinal de comunicação da rede celular, 4G, 5G, 6G, que está vindo por aí, ele precisa ser transmitido após modulado, que é basicamente você organizar esse sinal, se codificá-lo e prepará-lo para ser enviado como uma onda eletromagnética. Então, o transmissor, a gente tem nele aqui esse modulador, que vai gerar essa modificação, que vai preparar esse sinal para o envio, e do outro lado, no receptor, a gente tem aqui um demodulador, que vai fazer a operação contrária, que vai decodificar esse sinal e extrair esse sinal para fazer alguma coisa com ele, certo? E existem várias formas de você fazer essa modulação e demodulação de sinal. Visto isso, a gente tem a seguinte situação. Hoje, a gente tem uma quantidade de dispositivos sem fio muito grande. Todo mundo hoje em dia tem celular, às vezes mais de um. A gente tem dispositivos IoT pela casa. A gente tem aí caixinha de som Bluetooth. A gente tem aí uma casa inteiramente conectada, geladeira conectada,
a porta conectada, tem tudo conectado hoje em dia. A gente tem dispositivo médico implantável dentro de pessoas. Isso faz o quê? Gera um sobrecarregamento na quantidade de dispositivos que demandam essa comunicação sem fio. E para otimizar a comunicação, de modo que não haja, ou pelo menos que a gente minimize os problemas de interferência entre dispositivos, transmissores modernos, eles trocam automaticamente entre diferentes modos de modulação. A gente tem diferentes formas de fazer essa modulação de sinal, e esses transmissores modernos, eles trocam entre uma forma e outra, dinamicamente e automaticamente, para otimizar esse uso do espectro eletromagnético. Certo? Sendo que, se esse transmissor está alterando dinamicamente aqui a forma com que ele codifica o sinal, o receptor tem que descobrir como é que é a forma que está sendo usada, para ele poder decodificar o sinal corretamente. Se ele não consegue decodificar corretamente, a comunicação morre, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem classificadores de modulação. E muitos deles, hoje em dia, e cada vez mais, têm usado redes neurais. Então, outra aplicação de rede neural é exatamente essa. É em receptores de sinais sem fio para identificarem qual é o modo de modulação que está sendo usado para que se possa decodificar, demodular esse sinal que está sendo recebido, certo? Então, são aplicações aí bem diferentes do usual, pelo menos eu acho que do dia a dia das pessoas. Embora tudo isso esteja aqui muito presente no dia a dia, porque isso aí é o que está rolando aí no seu celular, por exemplo, para você ter uma ligação. E vamos falar um pouquinho agora sobre os riscos de usar Deep Learning para essas aplicações e para muitas outras. Vamos lá. Classificadores baseados em Deep Learning, seja ele um classificador entre um EDS, por exemplo, um classificador de anomalia, um classificador que está aí detectando intrusão, ele pode estar classificando entre duas classes, normal ou intruso, e um classificador que esteja classificando entre diferentes modos de modulação. Um classificador, feito foi falado aí pelo Gabriel, que esteja aí classificando para um sistema de Leibniz, por exemplo, se a biometria da pessoa está correta ou se está errada, se essa pessoa é ela mesma ou não. Qualquer classificador desse baseado em Deep Learning, o que é que ele faz? Ele vai criar uma fronteira de decisão, certo? E essa fronteira vai separar entre duas regiões. A região que vai ser de uma classe e a região que vai ser de outra classe, considerando um classificador que tenha duas classes. Quando a gente pensa aqui num classificador que tem 4 classes, a gente vai ter aqui fronteiras que vão separar entre 4 regiões e assim por diante. Agora imagine que a gente pode ter uma perturbaçãozinha, pode ter aqui um ruído, que pegue determinado dado que se encontra aqui nessa posição de um lado da fronteira e force esse dado a cruzar a fronteira. O que acontece? O classificador vai errar. Imagine que a gente tem aqui um sinal que está aqui na posição do meu mouse, e aí, ao criar um ruídozinho pequenininho, que não seja facilmente perceptível, esse sinal que está aqui de um lado da fronteira, esse malware, por exemplo, essa foto, essa imagem, esse esquema de modulação, a gente force ele a ser deslocado aqui e cruzar a fronteira de modo que um classificador erre a sua classificação. Por exemplo, se a gente tem aqui um classificador de imagem, a gente pode injetar aqui esse ruídozinho que Magno mostrou antes, de modo que vai ser somado aqui a imagem original, a imagem com ruído é completamente indistinguível, pelo menos para mim aqui eu não consigo distinguir ruído nenhum entre essas duas imagens, mas a gente vai ter aqui exatamente uma situação que um classificador baseado em Deep Learning, baseado em Machine Learning de modo geral, não vai conseguir distinguir isso e vai errar a classificação. E nesse sentido, a gente tem aqui diferentes técnicas para se fazer isso. A gente tem técnicas white box, tem técnicas black box. Qual que é a diferença entre elas? White box vai ser aquela técnica que, para gerar esse ruído, para gerar essa perturbação, ele precisa ter total conhecimento sobre o algoritmo. Ele precisa saber qual é a rede neural, qual é a estrutura dela, quais são os hiperparâmetros, quais dados ela usou para treinar, precisa saber tudo. O black box, não. Ele requer apenas acesso às decisões do classificador. Então, é bem mais realista, né? O white box é realmente uma situação mais teórica. Por outro lado, o black box, a maior parte dos black box que existem, eles funcionam da seguinte forma. Eles criam uma perturbação, tá? De alguma forma, com alguma distribuição de probabilidade. E aí eles vão jogar essa informação para o classificador e ver o resultado.
vai ver se esse cara aqui ele está forçando o classificador a errar ou não. E aí o que acontece? Ele vai pegar esse resultado e vai ajustando a perturbação de maneira iterativa. É eficaz? É. Mas é eficiente? Não. Por quê? Porque vai demorar um bocado para fazer isso. É um processo iterativo. E aí a gente desenvolveu agora recentemente uma nova técnica de ataque adversarial, que é a Black Box, que ela exige, que ela demanda apenas esse acesso à saída do classificador, e no nosso caso a gente usou aqui um classificador de modulação, mas poderia ser, por exemplo, um classificador de liveness, um classificador de imagem, um classificador de malware, um IDS, e a gente conseguiu fazer isso aqui também de maneira rápida, certo? E o que a gente fez? A gente usou um GAN também, que nem nesse primeiro exemplo que eu mostrei de aplicação, para detectar intrusões em uma planta de tratamento de água. A gente usou aqui a GAN, e lembrando aqui a GAN ela tem um gerador e tem um discriminador, né? O discriminador ele distingue entre o que é gerado na GAN pelo gerador e o que é real, e o gerador ele produz informações novas. E a gente modificou essa GAN, fez algumas alterações nela, para que o gerador ele fosse capaz de produzir perturbações adversariais. Produzir essas perturbaçõezinhas, que são esses ruídos, que forçam o classificador a errar. Certo? E feito isso, a gente joga tudo isso aqui fora e fica só com esse gerador. Porque esse gerador vai ser capaz de gerar esse ruídozinho aqui, delta, somado aqui ao sinal, a gente vai ter um sinal que vai ser muito pouca coisa diferente do sinal original. Então, a gente tem aqui esse pressuposto, essa obrigação de que o sinal com e sem ruído sejam muito próximos para que ele não seja facilmente distinguível, né? Ao mesmo tempo que a gente vai forçar esse classificador de modulação a errar, a classificar o sinal de maneira errada, de modo que o receptor não vai ser capaz de decodificar o sinal e a comunicação vai estar comprometida. Então, por exemplo, aqui nessa figura da direita, a gente tem aqui uma amostra aí de um sinal de modulação com e sem a perturbação adversarial. Da mesma forma que a gente tem aqui essa imagem, que a gente não consegue distinguir esse ruído, aqui nesse contexto de classificação de modulação, esses dois sinais são muito próximos aqui, não tem uma diferença muito significativa aqui em frequência, amplitude ou em fase. Então a gente não consegue distinguir se existe ou não perturbação lá. E o que aconteceu com o nosso classificador foi o quê? Originalmente a gente tinha uma classificação aqui em torno de 75%, e a gente conseguiu derrubar essa acurácia de classificação para abaixo dos 40%. Então a gente conseguiu comprometer um bocado esse classificador. O classificador que ele trabalhava aí com 75% de acurácia, ele agora ele vai errar abaixo do que acerta. Era melhor nem estar usando ele, era melhor estar chutando, no caso de duas classes, né? E pior, enquanto que outras técnicas que a gente usa como comparação, elas geram essa perturbação adversária aí em 20 segundos, em 0,23 segundos, que é um tempo bem considerável, a gente consegue fazer isso em menos de 0,7 milissegundos. Então, muito rapidamente. Isso mostra assim, um risco muito sério em usar esse tipo de técnica, que é exatamente a conclusão que a gente tem dessa conversa. Deep Learning é uma ferramenta extremamente poderosa para inúmeras aplicações, para classificação de imagem, mas também para detecção de extrusão, para detecção de cyberataque, para classificação de modulação, por exemplo. Por outro lado, ela está sujeita a esses ataques adversariais. E a gente não pode sair usando o Deep Learning de maneira deliberada, achando que isso vai ser a bala de prata e resolver todos os nossos problemas. Mas a gente precisa proteger os nossos sistemas baseados em Deep Learning, precisa criar mecanismos para mitigar esse tipo de problema, para evitar essa situação. Porque a gente tem esse problema hoje em dia de ataques adversariais que comprometem muito seriamente todos os sistemas que se baseiam em Deep Learning. Obrigado. Deixar aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta que não dê tempo para fazer hoje. Cara, fantástico, Paulo. É interessante que a gente falou em outras palestras também sobre coisas de bala de prata na apresentação do Gabriel, mas também falamos de questões como a da política do Video Only Access, que Montoro falou aqui, sobre essas coisas, né, da gente pegar uma tecnologia e achar que ela vai resolver todos os problemas, né? Entra num hype e fala, não, vamos usar isso daqui, vai resolver tudo. E não é muito, não, geralmente não é assim, né? A gente tem que sempre identificar claramente a ferramenta que a gente está usando, os detalhes dela, para saber como usar ela melhor. Mas veja bem, eu tenho aqui um conjunto de perguntas, várias de pessoas anônimas.
eu vou respeitar o anonimato delas e vamos seguir pela ordem aqui. Primeiro, dado o crescimento de hardware de GPUs para mobilidade, como GPUs para carros, há trabalhos de detecção de anomalia usando redes neurais como autoencoders? Tem sim, tem vários. Inclusive, eu acho que alguns desses aqui usam, não sei. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu coloco aqui algumas comparações, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que algum desses... Eu não sei se esse daqui, algum deles usa, tá? Então, se você dar uma pesquisada aqui por esse título, você vai achar aí nas referências, com certeza tem alguma referência aí que eu uso, que eu cito, que usa autoencoders. Tá tendo avanço, sim, em GPUs e tal, mas o problema maior não é nem só essa tecnologia. O problema maior é você convencer a montadora a querer pagar para ter um dispositivo desse no carro, porque isso vai subir o preço. Entendo. E imagino que tem também o esforço de ficar atualizando essas coisas com o tempo, né? Isso tem um esforço, mas eu acho que eu não diria nem que isso é o maior problema, porque hoje em dia, assim, depende, né? Se a gente pensa num carro comum, num carro popular, se é que se a gente pode chamar um carro hoje em dia de popular, sim, existe esse esforço. Se a gente pensa num carro mais moderno, por exemplo, o carro da Tesla, ele já tem um mecanismo aí de atualização over-the-air, né? Então, remotamente você faz a atualização de software, faz tudo. Mas é um carro mais caro. Você ter uma GPU embarcada no carro é caro. Então, você tem um custo muito grande assim, no veículo. Então, uma das principais preocupações dos montadores é exatamente você não aumentar esse custo. Tanto é que, quando a gente fez esse trabalho, um dos nossos pré-requisitos que a gente buscou foi fazer essa detecção, mas utilizando plataformas de baixo custo. Se você observa, a gente não utilizou uma rede neural, por exemplo. A gente não usou um autoencoder, a gente usou um Isolation Force, que é um algoritmo muito mais tradicional, até mais antigo, mais simples, que trouxe para a gente uma taxa de detecção boa, mas inferior a outros trabalhos que já tem por aí, que usam redes neurais. Mas a gente, por que fez isso? Porque a gente buscou otimizar, não cair tanto na acurácia, mas otimizar a parte temporal, né? E garantir essa detecção com uma plataforma de baixo custo e de maneira rápida. Perfeito. Segunda pergunta aqui: como ajustar o tamanho do frame para garantir que é possível capturar e correlacionar anomalias enquanto minimizamos o tamanho do frame, dado que um frame maior pode aumentar consideravelmente o uso da computação? Eu não sei se essa pergunta se foi relacionada a qual trabalho exatamente, mas se isso foi em relação ao trabalho do veículo, do carro, a gente focou ali no protocolo CAN, né? O protocolo CAN, o frame, ele pode ter algum tamanho variável, dependendo de algumas coisas, mas a gente usou como insumo de informação apenas o payload. E o payload varia de 0 a 8 bytes. E a gente consegue saber qual é o tamanho desse payload por um códigozinho que vem antes, chamado DLC. Então, basicamente, a gente tem aqui, antes de fazer a detecção, a gente tem aqui um transceiver e um controller que vão ficar exatamente decodificando esse barramento para poder montar quem que é esse payload, tá? Então, basicamente, a gente vai ficar detectando isso e vai decodificar e vai saber aqui quem que é o payload. Esse payload vai ter no máximo 8 bytes e a gente consegue, inclusive, saber de antemão qual que é o tamanho dele, dependendo das informações que vem antes. Quando a gente vem aqui já para esse trabalho anterior, a gente foca aqui, na verdade, em dados de leituras de sensores, mas a gente está aqui trabalhando em camada 3, então a gente já tem aí, está trabalhando com pacote de rede, que tem lá também aquela estrutura conhecida, a gente utiliza, inclusive, não só a leitura do sensor, mas algumas informações de fluxos de redes. Então, por exemplo, a médio de padrão do número de pacotes que estão sendo transmitidos, do número de bytes que estão sendo transmitidos, a duração da sessão, conjunto de informações dessas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre que é do Rogério Acrucci. Me perdoa se eu pronunciei errado. Paulo, já utilizou algum método de hardware hacking em algum veículo, por exemplo? É possível capturar e decodificar sinal de celular por aproximação com outro celular usando técnicas de modulação, demodulação? Me referi ao sinal 4G. Eita, que agora foi específico. Eu nunca usei especificamente nenhum hardware para hacking. Eu sei que é possível. Eu sei que tem empresas que, inclusive, fazem isso. Eu já vi fazendo, na verdade.
pessoal construiu um dispositivo que consegue fazer, inclusive, engenharia reversa e hackear um carro. E, na verdade, acho que é público, né? Tem muita informação sobre isso. Inclusive, teve o caso famoso do Jeep Cherokee, né? Com que o Charles Miller e o Chris Velazak, eles hackearam o Jeep Cherokee, né? Eles têm lá publicado exatamente o passo a passo que eles seguiram. Então, foi uma vulnerabilidade descoberta lá numa comunicação exatamente de rede celular, que nem você mencionou agora. Mas a operadora corrigiu essa falha, essa vulnerabilidade, depois de um recall de $1 bilhão. Aí, depois disso, não sei, não lembro de ter visto mais nenhuma informação, não, mas com certeza deve existir, ou se não, se não tem ainda, um dia vai ter, porque, como falaram aí, que é uma corrida constante, né? Gato e rato aí. Exato. Esse ataque é famosíssimo. É Charlie Miller, esqueci o nome do outro É rapaz o que Chris fez. Velazak. Charles Isso, Miller e ele Chris Velazak. famosíssimo. Pergunta de Ramon Gut. Me perdoe se eu pronunciei errado. Como o frame é dropado, um atacante não poderia tentar fazer uma negação de serviço, forçando esse drop de frames? Sim, e essa pergunta é muito boa. O que acontece? Já existem técnicas interessantes e que têm um resultado muito bom para você detectar a negação de serviço. Então, o nosso foco não foi olhar para esses ataques de negação de serviço. A gente quis olhar para outros ataques que ainda não existiam técnicas boas para isso. Por exemplo, o ataque de fuzzing e de spoofing, né? Mas essa técnica ela não funcionaria sozinha, exatamente por isso que você está dizendo. Então, a gente teria associado a ela uma outra técnica olhando para a negação de serviço. Essas técnicas de negação de serviço, geralmente, como é que elas funcionam? Elas vão olhar, cada mensagem, então, ela tem um identificador, não de quem está enviando, porque é um protocolo broadcast, mas da mensagem em si. Então, ele vai ter um ID, né, um ID que identifica a mensagem. E, geralmente, a maior parte das mensagens elas são periódicas. E aí, o que você faz nessas técnicas para identificar a negação de serviço? Você vai ficar observando a sequência em que as mensagens aparecem, a periodicidade com que elas aparecem, e aí com isso você consegue monitorar muito facilmente se de repente está tendo um intervalo muito maior ou muito menor entre esses IDs. E lembrando que isso aqui é um veículo, tá? Então a comunicação ali é uma coisa muito constante, não tem uma coisa muito dinâmica ali que está sempre mudando, certo? Então, sim, se essa técnica não tiver uma outra técnica do lado dela para detectar a negação de serviço, ela teria um problema, mas ela exatamente foca em ataques de fuzzing e de spoofing, enquanto que precisaria ter uma outra técnica associada junto a ela, né? Excelente. Agora eu vou fechar com um mix de uma pergunta do Carlos Alberto Pereira de Souza com uma pergunta minha. Ele pergunta qual é a sua formação acadêmica, e eu embalo a pergunta dele falando assim, perguntando qual é o processo de estudo que uma pessoa que se interessou nesse assunto, ele deveria cumprir para poder fazer pesquisas desse gabarito como a que você fez aí. Eu comecei, na verdade, assim, em engenharia, né? Então, assim, eu sou formado em engenharia eletrônica pelo Federal de Pernambuco. E aí depois eu entrei no mestrado também pela Federal de Pernambuco em ciência da computação. E já no mestrado eu tive uma experiência já internacional. Na verdade, na graduação eu já tive uma experiência internacional, mas não de pesquisa, se foi ciência de fronteiras e tal. Mas já no mestrado, então, fui trabalhar nos Estados Unidos numa empresa que é um supplier automotivo, certo? E aí eu já comecei a ter contato com algumas coisas disso, sempre com apoio também do meu orientador do mestrado. E aí depois eu comecei o doutorado também lá no Centro de Informática, né, na Federal de Pernambuco. E aí depois eu vim aqui para o Canadá fazer parte do meu doutorado aqui no Canadá. Então, na verdade, eu faço doutorado tanto na UFPE, né, como aqui na École de Tecnologia Superior, que é uma parte da Universidade do Quebec. E aí, basicamente foi esse o processo. Então, foi assim, após eu entrei no mestrado, depois já entrei no doutorado, mas sempre pensando não só de uma maneira acadêmica, mas em ter um pé na academia, mas também um pé no mercado, na indústria, em botar em prática aquilo que a gente vê só na teoria, né? Tanto é que, por exemplo, nesse mestrado, eu tive essa oportunidade de trabalhar na indústria junto do meu mestrado, e agora no doutorado sou muito feliz de ter também essa oportunidade de estar aqui na Tempest, né? De estar no dia a dia aqui, na realidade, nos casos reais, né? Então, basicamente foi isso. E, assim, eu sempre sugiro, quem tiver oportunidade,
Integre, junte aí as duas coisas, a parte acadêmica, mas a parte também profissional, de indústria, de, de mercado. Excelente. Muito, muito, muito obrigado mesmo, Paulo. Putz, o seu trabalho para mim, sabe, é muito importante, muito interessante mesmo. Obrigado por compartilhar isso com a gente, cara. Valeu, Valeu, obrigado pela Paulo, valeu oportunidade aí. mesmo.